Bem-vindo ao estudo de Apocalipse Fácil. Hoje vamos estudar com vocês os capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos mais uma vez, em busca da Tua graça e em busca do poder prometido por Jesus Cristo, o Espírito Santo, que habita em nós, que nos ilumina e nos abre a mente para compreendermos as mensagens de Jesus no Apocalipse. Pedimos que o Senhor agora nos assista com o Teu poder ao abrirmos a Bíblia. Que o Senhor nos fale ao coração, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Este capítulo deve ser entendido como uma sequência à mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia. Jesus Cristo falou para a igreja de Filadélfia: eis que eu coloco diante de vocês uma porta aberta. Esta porta aberta, colocada diante dos irmãos de Filadélfia, é a porta do Santíssimo do Santuário Celestial, que foi aberta em 1844. Exatamente. Filadélfia durou do ano 1798 a 1844. Diante de ti pus uma porta aberta. Agora, esta porta aberta diz respeito ao período de Laodiceia. Laodiceia quer dizer povo do juízo, a era do juízo, a última geração de cristãos na terra que antecedem a breve volta de Jesus Cristo. Por isso, queridos, quando nós lemos o capítulo 4, verso 1, nós temos que entender como sendo uma continuação da mensagem do juízo, uma continuação da porta aberta já mencionada na igreja de Filadélfia. Agora, no capítulo 4, verso 1, nós lemos: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Não uma porta aberta para o céu, mas uma porta aberta no céu. Essa é a porta do Santíssimo, que dá uma vista do lugar santíssimo onde está o trono de Deus. No antigo santuário terrestre, a Arca do Concerto identificava o lugar santíssimo. No santuário celestial, o trono de Deus identifica o lugar santíssimo. Deus montou uma cena no capítulo 4 de Apocalipse. Esta cena foi primeiramente mostrada aqui no capítulo 4, mas ela permanece durante todo o livro do Apocalipse. Vamos ler então o capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois de que coisas? Depois que Jesus Cristo mostrou a história da igreja cristã, depois que Jesus Cristo mostrou a porta aberta para a igreja de Filadélfia, agora Jesus diz: agora eu vou falar para você sobre a era do juízo, o povo do juízo, Laodiceia. Eu estou mostrando para vocês esta porta aberta no céu. E aqui João diz que, ao olhar pela porta aberta, verso 2, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Quando João olha através da porta aberta no céu, ele vê um grande trono, onde está sentado Deus Pai. E mais ainda, ele diz no verso 3, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Era Deus o Pai assentado sobre o trono. E o verso 4, e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Queridos, esta cena, este cenário da sala do juízo, tendo um trono no meio, cercado por 24 outros tronos. Esta cena, ela perdura por todo o livro do Apocalipse. Você vai encontrar esta mesma cena no capítulo 4, versos 9 e 10. Você vai encontrar a mesma cena no capítulo 5, versos 6, 8 e 14, e você vai encontrar a mesma cena no capítulo 7, verso 13, vai encontrar a mesma cena do trono cercado por 24 outros tronos no capítulo 11, no versos 15 a 16 e no verso 18.
E quando Jesus Cristo está terminando, fechando o livro do Apocalipse, lá no capítulo 19 de Apocalipse, vocês vão ver a mesma cena no capítulo 19. Abra sua Bíblia, capítulo 19 e os versos 2 e 4. Apocalipse 19, versos 2 e 4. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. A mesma cena, os 4 querubins, mais os 24 tronos, onde estavam 24 anciãos assentados, adorando a Deus assentado sobre o trono. A mesma cena do capítulo 4. Perceba então, meu querido, que este cenário do juízo celestial, a sala do juízo, toma conta de todo o Apocalipse. Por 1800 anos, Jesus Cristo esteve empenhado na obra sacerdotal de mediação no lugar santo do santuário celestial. Porém, em 1844, ele entra para o Santíssimo do Santuário Celestial. Capítulo 4 de Apocalipse e os versos 8 em diante diz, e os 4 seres viventes tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Que cena majestosa do juízo celestial! Os seres viventes, os querubins, 4 querubins, e os 24 anciãos, prostrando-se diante de Deus, adorando-o. E agora, no capítulo 5, verso 1, abre uma nova cena. Agora, João contempla sentado sobre o trono Deus o Pai. Agora ele está segurando nas mãos um livro selado com 7 selos. Capítulo 5, verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Vejam, queridos, a cena que Deus montou dentro do Santíssimo. Deus o Pai assentado com um livro selado com 7 selos. Um anjo bradando, quem é digno de abrir o livro? E ninguém foi achado digno de abrir o livro selado com 7 selos, nem no céu, nem na terra. E então João começa a chorar. João sabia que para reivindicar o caráter do Pai, para justificar o caráter do Pai, aquele livro tinha que ser aberto. E João começou a chorar. Então o capítulo 5 e o verso 5 diz assim, e disse-me um dos anciãos, um dos 24 anciãos, que tem sentimentos humanos. Os 24 anciãos têm sentimentos humanos. Eles podem entender o drama, eles podem entender a razão das lágrimas de João. E um dos anciãos se aproxima de João e diz, não chores. Verso 5, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Queridos, Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnou, tornou-se um de nós. Viveu 33 anos aqui na terra, morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu,
Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu a Satanás. Ele é vitorioso e por isso ele pode abrir o livro selado com 7 selos. Por isso ele pode ser o juiz no tribunal celestial. Por isso a Bíblia diz em João capítulo 5, verso 22, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. Porque o Pai precisa do Filho para que oficie o juízo celestial e defenda o Pai das acusações feitas por Satanás. Por isso o Filho Jesus Cristo veio à terra e morreu não só para nos salvar. Sim, foi para nos salvar, mas mais do que nos salvar, ele veio também para revelar o Pai. E viveu nesta terra para vencer a Satanás, vencer o acusador, aquele que acusou o Pai, aquele que acusa os irmãos de Jesus Cristo. Satanás é o acusador dos irmãos de Cristo, mas ele também acusou Deus o Pai antes de ser expulso do céu. Por isso ele foi expulso do céu, porque ele é o acusador. E Jesus Cristo o venceu. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele subiu ao céu. Por isso a Bíblia diz, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia, queridos! O livro selado com 7 selos é o livro do juízo. O capítulo 4 mostra a cena da sala do juízo. O capítulo 3, verso 14 a 22, mostra o povo do juízo. Queridos, vocês podem perceber aqui a sequência. O povo do juízo, a sala do juízo, e agora no capítulo 5, o livro do juízo, selado com 7 selos. Só Jesus Cristo pode abrir. E então o verso 6, capítulo 5, verso 6 diz, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Jesus Cristo, ele veio no meio dos 4 seres viventes, querubins, no meio de 24 anciãos. Ele vem assentado num trono e ele entra para o lugar santíssimo onde está o Pai, se dirige ao trono do Pai e recebe o livro da mão do Pai. Queridos, esta cena ocorreu em 1844, quando terminaram os 2.300 anos de Daniel capítulo 8, verso 14. Em Daniel 8,14 diz, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nós entendemos pela profecia que a purificação do santuário celestial é a obra de juízo no céu, no tribunal celestial. E isto começou em 1844. Jesus Cristo tinha que entrar no Santíssimo e receber o livro da mão do Pai. Esta é a cena descrita no capítulo 5, verso 7. E veio, Jesus Cristo veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Esta cena descrita aqui é a mesma cena descrita por Daniel capítulo 7, verso 13. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7 e o verso 13. A cena do juízo, a mesma sala do juízo, mostrada para Daniel na sua visão do capítulo 7 de Daniel, os versos 9 em diante, diz assim: Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Aqui no verso 9, Daniel viu em visão tronos, no plural, vários tronos. Lá em Apocalipse capítulo 4 menciona que eram 24 tronos, onde os 24 anciãos estavam sentados, e o trono do Deus Pai. Queridos, lá no Apocalipse, especificamente temos 25 tronos. Mas aqui no capítulo 7, verso 9 de Daniel, menciona que eram tronos, mas não diz quantos. Agora diz o verso 10, capítulo 7, verso 10 de Daniel: Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele, e assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. O tribunal celestial, mencionado aqui no verso 10, é o tribunal celestial mencionado em Apocalipse 4 e Apocalipse 5. E o verso 13, capítulo 7 de Daniel, verso 13 diz: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Jesus Cristo é o Filho do homem.
Ele se dirigiu ao Pai, ao Ancião de Dias, em 1844, no final dos 2.300 anos, para iniciar a purificação do santuário celestial, para iniciar o juízo celestial. A cena do juízo celestial é mencionada aqui no capítulo 4 de Apocalipse, no capítulo 5 de Apocalipse. Por isso Jesus Cristo veio ao Pai, e ao receber o livro da mão do Pai, houve uma explosão de alegria no céu. Capítulo 5 de Apocalipse e o verso 8. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Queridos, o juízo celestial, mencionado em Apocalipse capítulo 14, verso 6. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14 e o verso 6. Aqui nós lemos: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Esta mensagem começou a ser pregada em 1843, 1844, queridos, anunciando a chegada do juízo. Não era a segunda vinda de Jesus, era o início do juízo celestial, no final dos 2.300 anos. Este juízo é mencionado aqui: vinda é a hora do seu juízo, o juízo de Deus. Deus está em julgamento. Deus, o Pai, foi o primeiro ser acusado por Satanás no céu. Deus montou um tribunal celestial, onde Jesus Cristo é o juiz. Por isso o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. João capítulo 5, verso 22. Porque o Filho defendeu o Pai no céu, expulsando a Satanás. E agora o Filho se tornou um de nós, tornou-se carne e habitou entre nós, morreu por nós, ressuscitou e subiu ao céu. E agora foi marcada uma data para o tribunal, para a corte celestial, 1844. Apocalipse capítulo 5 e o verso 11 diz que esta cena de Jesus Cristo recebendo o livro da mão do Pai, para poder abrir o livro no lugar santíssimo do santuário celestial, ela ocorre na presença de milhares de seres. Abra sua Bíblia e leia Apocalipse 5, verso 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Eu via toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Queridos, esta mesma cena você vai encontrar também em Apocalipse capítulo 19. A cena do juízo está montada em todo o Apocalipse, porque todo o Apocalipse ele se concentra no ministério de Jesus Cristo no santuário do céu. O livro selado com 7 selos só pode ser aberto por Jesus Cristo, que se tornou um de nós. Jesus Cristo usa a vida dele para defender o Pai. Jesus Cristo usa também a vida dos irmãos dele. A vida de um Jó, de um José, de um Daniel, de um João Batista. Jesus Cristo usa a sua vida, meu querido irmão, no tribunal celestial para defender o Pai. Defender o Pai das acusações de Satanás. Defender o Pai das acusações que Satanás fez contra a lei de Deus. Satanás odeia a lei de Deus, mas Deus tem um remanescente na terra, formado por filhos e filhas de Deus, que à semelhança de Jesus Cristo foram também gerados pelo Espírito Santo. A única diferença, meu querido irmão, é que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo já no ventre materno. E você e eu, não.
Nós não somos gerados pelo Espírito Santo no ventre materno. Nós nascemos da carne. Mas depois, quando abraçamos Jesus como Salvador, aí sim, o Espírito Santo gera em nós a natureza santa de Jesus Cristo. E você e eu nos tornamos filhos e filhas de Deus. E agora Jesus Cristo, no tribunal celestial, Ele usa a sua vida, a minha vida, para defender o Pai das acusações de Satanás. O tribunal celestial diz respeito à vindicação do caráter do nosso Pai. Que privilégio para Jesus Cristo defender o Pai. Mas este é um privilégio que Jesus dá também para você e para mim. Nós, os filhos e filhas de Deus. Nossa missão na terra é a mesma de Jesus: revelar o Pai, fazer a vontade do Pai. Viver de tal maneira que a sua vida e a minha vida possa ser usada no tribunal celestial para defender o Pai e mostrar que a lei do Pai é santa, justa e boa. Porque o nosso Deus é santo, justo e bom. Existe um povo na terra, odiado por Satanás. Por isso, Apocalipse 12:17 diz: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Queridos, Deus tem na terra um povo cuja vida será usada em juízo para defender o Pai e exaltar o caráter santo do Pai, exaltar a santa lei do nosso Pai. O argumento forte e irrefutável usado por Jesus Cristo são vidas humanas, vidas transformadas pela graça de Jesus e que encontram regozijo e alegria na santa lei de Deus. Enquanto Satanás e o mundo odeiam a lei de Deus, os santos filhos de Deus obedecem e dizem: ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Salmo 119, verso 97. Jesus está à procura de filhos e filhas. Ele quer gerar, através do Espírito Santo, mais filhos, mais filhas que amem o Pai, exaltem a lei do Pai na terra, que guardem os seus mandamentos. Isso é tudo o que eu quero. Glorificar o meu Pai em minha vida. Mostrar ao mundo que os mandamentos de Deus não são pesados. Você também quer se regozijar pelo fato de ser um filho e uma filha de Deus? Quantos querem? Você também deseja falar como Jesus Cristo falou: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai? Fique, portanto, meu querido irmão, com a paz de meu Jesus. Amém.